Fala pessoal, sejam bem-vindos no canal. Meu nome é Michael Mendes. My name is Mila Mendes. Queremos falar um pouquinho hoje de como foi a nossa trajetória, como que a gente começou a viajar, por que que a gente tem esse lifestyle e também agradecer a todos os seguidores que nos seguem no YouTube. Obrigado por mais de 400 seguidores, eu tenho certeza que vamos alcançar mais de 1000 seguidores esse ano. Fica com a vinheta, voltamos para falar um pouquinho da gente. But I've been through the fire and come out alive, and there's no more fear in my eyes. Well, now I'm rising, and you can't bring me down. You can't stop me now. Então vou começar falando para vocês um pouquinho como que eu comecei a viajar. Tive a oportunidade de conhecer 7 países em 3 anos, mas para falar um pouquinho disso tem que voltar um pouquinho lá atrás. O que eu fazia aqui antes no Brasil? Eu comecei a trabalhar com 16 anos no ramo de restaurante, e aí fui crescendo dentro desse ramo até chegar a gerente geral de uma rede grande aqui no Brasil, São Paulo, do ABC Paulista. E tive um projeto, fui para Miami Beach, né, no decorrer de 2016 a 2018. Esse projeto acabou não ocorrendo, não teve sucesso, então não deu continuidade, a empresa faliu, quebrou. Em 2018 eu recebi um convite de um chefe e amigo que trabalhou comigo nessa rede para me mudar para a Indonésia para trabalhar numa fábrica de paletas, né? Aquele sorvete mexicano, muito bom por sinal, né? E a fábrica era de uma brasileira, em Bali. Recebi esse convite para ser como gerente comercial, então foi a primeira mudança, então eu resolvi aceitar sem pensar muito, não pensei em salário, não pensei na mudança, não pensei em nada, só quis aceitar o projeto e mudar. Então já começou a minha jornada aí. Primeiro momento a empresa me levou para Singapura, eu fiquei em torno de 3 dias, 7 dias, não me recordo muito bem, para fazer minha documentação. Depois eu fui para a Indonésia, Bali, para morar, fiquei em torno de 5 meses trabalhando nessa empresa, 3 meses trabalhando nessa empresa, não 5. Depois eu troquei de empresa, comecei a trabalhar com uma empresa também de uma brasileira e de um italiano, são 2 irmãos italianos, o Edo e o Léo, e a Tainá, e eles tinham alguns negócios na Ásia, e eu tive a oportunidade de trabalhar com eles em alguns países, que foi na Indonésia, em Bali também, fui para Malásia, Kuala Lumpur, fui para Tailândia, Phuket, foi onde eu permaneci mais tempo, eu fiquei 5 meses, 6 meses ali na Indonésia, e 3 meses, 5 meses ali na Malásia, 1 ano e 2 meses eu fiquei na Tailândia. What did you do in Malaysia and Thailand? Trabalhava como gerente geral de restaurante. No ladyboy. Não era travesti. Trabalhava como gerente de restaurante também. Continuei no ramo de gerente de restaurante. Continuei trabalhando. E fiquei 1 ano e 2 meses em Phuket. Foi onde eu conheci a Mila. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho, que aí eu continuo falando um pouquinho da minha história. What? Introduce yourself for the people understand you. Just now. Hi guys, and already saw me in another videos. So, I lived in China from my 19 years old, and I studied there. After I moved to Russia, tried to find a job there, and after I came back to China, because for me Russia didn't bring the good luck in my job. Então o que a Mila tá falando, que vocês já conhecem ela um pouquinho de alguns vídeos. A Mila, ela se mudou para a China quando ela tinha 19 anos, ela se graduou na China, depois ela retornou para a Rússia para tentar achar algum emprego, tentar voltar para o seu país, né, para trabalhar. Acabou não obtendo sucesso, porque a Rússia tem as complicações, não foi a mesma proposta que a China trouxe, então ela retornou para a China e continua na China, parte do trabalho dela. Yeah, one company invited me to work as manager, and I worked there just 6 months, and after that I decided to work for myself, but I found my old classmate who already had a business in China, and we started to do partnership. Então, quando ela retornou para a China, foi uma empresa russa que convidou ela para trabalhar, só que ela permaneceu nessa empresa por 6 meses, e aí ela encontrou o ex-colega de faculdade, que ele já estava com a empresa dele aberta, e ele convidou ela para se tornar sócia
Então ela decidiu a partir desse momento trabalhar por conta própria, então abriu o seu negócio, né? Virou uma sociedade. And after I work with my partner 1.5 years, I decided I need to do business by myself. I was freelancer, and after I opened my own company in China, I rent my office and I start to work there. And I worked there until COVID happened, because when happened COVID, I have been in Thailand and I cannot come back to China until now. Então, nesse ponto, ela trabalhou 1 ano e meio com o sócio dela. E aí, depois desse período, ela decidiu seguir carreira solo, abrindo a própria empresa dela e desenvolvendo o trabalho individualmente, solo, né? Então, ela tinha os funcionários dela, o escritório dela, tudo na China. Continua esse processo até a chegada do Covid. Quando chegou o Covid, ela se mudou para Tailândia, para Phuket. And then I met him. E aí que é o ponto que eu quero falar. E aí foi quando a gente se encontrou. A gente se encontrou em junho de 2020 e a gente começou a se relacionar, foi o nosso relacionamento. And our first coffee shop, the name was Lucky 13. O primeiro cafeteria que eu levei ela pra gente tomar um café, a cafeteria chamava Número da Sorte 13, né? Então a gente brinca que a gente não sabe se foi tanta sorte pra ela ou tanto azar pra mim, But mais that ou is my menos. lucky number, really, because it's have a connection with me. Ela, na família dela tem uma história que o número 13 traz número da sorte, então pra ela foi legal. Então, voltando um pouquinho para explicar da minha história, trabalhei como gerente geral também na Tailândia, em Phuket. E em outubro de 2020 eu tomei uma decisão de não continuar com a empresa era ótima, excelente, mas eu queria seguir uma carreira solo, queria me aventurar, eu queria seguir outros rumos, então decidi virar sócio da Mila, right? Eu became a partner, decidi me tornar sócio da Mila, me aventurando, fazia um tempo que eu não tinha feito negócios e era o momento ideal para me mudar, apesar de estar no Covid e toda a situação que se passa. Então, desde 2020 eu tenho uma parceria com a Mila, somos sócios, nós temos um escritório na China, em Shandong. Nós ajudamos importadores a importarem da China e exportarem da China, tá? De forma legal, e aí a gente faz esse trabalho. E aí, por que a gente viajou, por que a gente passou, por que eu fui para a Turquia, para a Geórgia e para a Rússia? A gente já tinha clientes lá, mas em fevereiro, finalzinho de fevereiro para março, eu tinha um visto remanescente, visto de trabalho na Tailândia. E aí, quando eu fui fazer a renovação para permanecer na Tailândia, o fiscal me informou que eu estava ilegal 5 meses, porque a empresa que eu estava trabalhando, o RH, não me deu um carimbo da imigração, então eu acabei ficando ilegal, right? Então, a partir do momento que eu recebi a notícia que eu estava legal, eu tive how many days there? For leave time? 3 days? No, it's about 5 days. Eu tive mais ou menos 5 dias, uma semana a partir do momento, até comprar passagem e me mudar. E contactei a empresa, né, que eu trabalhava, então eles me deram todo o suporte, a empresa foi super correta nesse ponto. Apesar de já estar com a minha empresa trabalhando, eles ainda me deram suporte. E a gente começou a pesquisar e viu que naquele momento do Covid, para mim, brasileiro, para ela, russa, era o único país que a gente poderia estar junto, era a Turquia naquele momento. Então a gente decidiu ir para a Turquia, vai continuar junto, porque se eu viesse para o Brasil, fuso horário, teria toda uma complicação, right? For no break the time, everything, I decided to travel to Turkey. Mas por que eu comecei a fazer? Então, por que eu comecei a fazer os vídeos? Ela teve que viajar para a Rússia, era aniversário da mãe dela em março. Então ela foi para a Rússia, me deixou lá sozinho 1 mês. Então, para não ficar entediado, eu estava muito estressado com o turco, da situação, empresa. Apesar de estar clientes, foi muito difícil para mim estar morando lá, né? Pagar aluguel, estar na Turquia. Então eu comecei a fazer os vídeos, desenvolver, distrair, até para aprender a falar um pouco melhor, desenvolver um pouco da mente. E isso me ajudou muito. Então, a partir desse momento eu decidi continuar com os vídeos, a criar. Então, YouTube helped him a lot. vocês me ajudam bastante com comentário positivo, negativo.
Igual teve um seguidor que falou, pô, mas seu português tem algumas palavras erradas. Pô, bacana, já comecei a corrigir, comecei a pensar melhor, fazer, e isso ajuda muito. E então, a partir da Turquia, a gente ficou mais ou menos 3 meses, trimestres, não. A gente ficou 3 meses completos na Turquia. Eu tenho residência turca até abril. My Turkish boy. E então a gente decidiu para Geórgia, foi onde a gente fez o nosso casamento, right? We're married. Então a gente acabou se casando. Tem um vídeo aqui para não ficar tão longo. A gente ama a Geórgia de paixão, é o nosso país do coração, right? It's our home. A gente ama, o atendimento é excelente. A gente não entende porque muitas pessoas não conhecem a Geórgia. Right? The people don't know Georgia is an amazing country. Para vocês terem uma noção, é o país que iniciou a produção de vinhos há 8.000 anos atrás. Tem um churrasco incrível, pizzas, culinária, música excelente, lugares, montanhas, neve, tem tudo, verão, praia, é maravilhoso. Então a gente foi, fez o nosso casamento lá, a gente se sentiu super bem. Depois a gente se mudou para a Rússia, ficamos 3 meses na Rússia para conhecer a cidade dela. Então a gente passou por Krasnodar, Garatkruti, Sochi, Moscou. Recomendo, você que nunca foi para a Rússia, excelente também. E aí trouxe ela para ver o Brasil, para conhecer minha família, estar perto dos meus amigos e conhecer um pouquinho também do brasileiro e da cultura, right? Yeah. I forgot something? I think no. As I understand. Então, assim, em 3 anos, de 2018 até o retorno que a gente veio visitar minha família, eu fiquei 3 anos fora e tive o prazer de conhecer alguns países, que foi Singapura, Indonésia, Bali, Malásia, Kuala Lumpur, Turquia, Istambul e Alanya. A gente foi para Geórgia, Tbilisi, Kazbek. Não, Kazbek is not Turkey. Kazbek. Batumi. Tbilisi, Batumi, just here, not me. Yes. Ela já foi para Batumi, eu não fui, que é a cidade de praia. E Rússia, tive o prazer de conhecer. E tive o prazer também de conhecer um pouco do Brasil também, que eu não conhecia. Florianópolis, Foz do Iguaçu. E tive o prazer. Rio, soon will be Rio. A gente está planejando fazer uma viagem no Brasil. Vamos ver se... Ela está querendo ir para o Rio de Janeiro. Vamos ver se eu consigo levar ela no Rio de Janeiro. I hope Omicron left the world. Essa questão da influença, de Covid, a gente não sabe como vai ser a situação amanhã. Quando sair o vídeo, amanhã já muda tudo. Mas para resumir um pouquinho, pessoal, para falar, muito obrigado por vocês nos acompanharem. A gente agradece demais, mais de 400 seguidores. Também deixar um recado para vocês, que a vida é feita de desafios. A vida sempre vai te testar, como me testou em alguns momentos. Tive o projeto de Miami que não aconteceu, a chegada de Bali depois de 3 meses. Rescindi o contrato na empresa, comecei a trabalhar com outra empresa. Me mudei para alguns países, morei desses 7 países, eu morei em 6 países, né? Permaneci algum tempo, um período, pagando aluguel, então eu falo que eu morei. E quando eu decidi sair do meu emprego também na Tailândia, sendo estrangeiro, morando lá, também foi uma decisão, um momento de mudar. E hoje eu posso falar que cada passo que eu dei valeu a pena, right? Each step I did make me for now in this situation. Então é isso, você que pensa em viajar, não fique com medo, aproveite a oportunidade, porque se der errado alguma coisa, o que mais vai dar errado, você vai aprender um idioma novo, vai conhecer um lugar novo, mas se arrisque, é isso que eu tenho para falar para vocês. Falando um pouquinho da nossa empresa, isso dá uma liberdade para a gente hoje de trabalhar, atender clientes, ajudar clientes a importarem e exportarem da China. Então, se você tem um interesse, eu vou deixar um contato nosso aqui, a gente conversa uma parte de trabalho um pouco mais formal, para não ficar um vídeo chato. Mas é isso, quero agradecer para todo mundo, obrigado por nos acompanhar. Obrigada. Até mais, tchau, tchau.